História e filosofia em podcast. Ideias que atravessam o tempo. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias assim bem instigantes do Zygmunt Bauman. Vamos focar naquele conceito dele de medo líquido, sabe? Usando uns trechos do livro que tem esse nome mesmo. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que é esse medo, né? Que parece tão típico do nosso tempo. De onde ele vem, como ele aparece e o mais importante, o que ele faz com a gente no dia a dia. Pra gente já começar a pensar, tem uma frase do Bauman que, olha, já dá o que falar. Ele diz assim: medo é o nome que damos à nossa incerteza, nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito. Quer dizer, talvez o medo que mais assusta é aquele que a gente nem sabe direito o que é, nem como lidar com ele. Soa familiar para alguém? Vamos tentar abrir isso um pouco mais? É um ponto de partida excelente, né? Porque o Bauman argumenta justamente que a modernidade, ela nasceu com uma promessa muito grande. A promessa de que a gente ia se livrar do medo, de que ia ter um mundo mais ordenado, sabe? Previsível, sem aquela coisa do destino cego. Ele até cita o Victor Hugo, que imaginava a ciência acabando com as desgraças, com as guerras. Uma visão bem otimista, né? Muito. Só que, como Bauman mostra, de um jeito até meio melancólico, essa promessa não se concretizou. Não mesmo. Ele cita um historiador, o Lucien Febvre, para dizer que a gente voltou a viver numa era de muitos temores. Todo aquele esforço para fugir do medo parece que foi só um desvio bem longo no caminho. E como é que esse medo se mostra hoje, então? O Bauman chega a identificar tipos diferentes ou fontes? Sim. Ele mapeia, digamos, 3 fontes principais de perigo que ficam nos assombrando. Primeiro, aquelas ameaças bem concretas, né? Ao nosso corpo, às nossas coisas. Ah, tipo violência, assalto, acidente, até a poluição entre aí. Exatamente, essas coisas. Aí, segundo, vem as ameaças à ordem social e à nossa segurança econômica. O medo de perder o emprego, a renda ficar instável, essa insegurança básica. Isso. E tem a terceira categoria que talvez seja a mais sutil e às vezes a mais dolorosa. Qual seria? As ameaças ao nosso lugar no mundo, a nossa identidade, sabe? A nossa posição na sociedade. É aquele medo constante de ser excluído, de não pertencer mais, de ficar para trás. Nossa, faz todo sentido. E o ponto-chave que ele levanta é o tal do medo derivado. Aquela sensação geral de insegurança, de vulnerabilidade, que muitas vezes perde o contato com a ameaça real. A gente sente aquela ansiedade, mas acaba direcionando ela para alvos que às vezes não tem nada a ver com a origem do problema. Entendi. A gente projeta o medo em outra coisa. Exato. E ele descreve também uma coisa que eu acho particularmente perturbadora. Uma terceira zona de perigos. Terceira zona? Como assim? É uma área meio cinzenta, onde acontecem os desastres que não são nem totalmente naturais, nem totalmente culpa nossa, meio a meio. Dá um exemplo. Pensa em apagões gigantescos, colapsos financeiros do nada, empresas enormes que simplesmente desaparecem, até acidentes de avião, mesmo com tanta tecnologia. Caramba! Como se a gente vivesse na era dos aprendizes de feiticeiro, sabe? Onde catástrofes que antes a gente nem imaginava parecem estar sempre ali, na espreita, prontas para acontecer. E todo dia tem notícia de um perigo novo, né? Um alerta diferente. Justamente. E isso leva a uma saturação, um cansaço. O Bauman até cita um cronista, o Craig Brown, que notou isso lá nos anos 90. Tinha tanto alerta global sobre tudo, vírus, iceberg, carne que matava, que o pessoal primeiro ficou com medo, claro, mas depois começou a virar até piada. É verdade, a gente fica meio anestesiado, né? Pois é. Muitos desses pânicos anunciados não deram em nada, ou quase nada. Quem aqui realmente foi afetado pelo bug do milênio? Ou pela vaca louca? Pouquíssima gente, imagino. Os pânicos vêm e vão. Isso pode gerar um ceticismo, mas não apaga aquela ansiedade que fica no fundo, sabe? E essa quantidade enorme de medos, o Bauman faz uma conexão disso com o consumo, né? Direto. Ele é bem direto nisso. Argumenta que se produzem medos para poder vender as soluções. Ah, claro.
O exemplo do bug do milênio que você deu é perfeito para isso. Exato. As mesmas empresas que falavam do apocalipse digital vendiam a cura para os computadores. A peso de ouro, claro. E ele cita outros casos. Sim, ele menciona uma terapia cosmética que prometia reverter o envelhecimento que seria causado pela comida errada. Custava uma fortuna. Nossa, parece que a economia, de certa forma, se beneficia de consumidores com medo, né? Com certeza. E essa lógica vai além dos produtos. Ela mexe até na nossa relação com o dinheiro, com o futuro. Bauman faz um contraste que eu acho muito bom. A antiga caderneta de poupança... Símbolo de guardar, de um futuro planejado, estável. Isso, contraposta ao cartão de crédito, que é o emblema do agora, do presente intenso, mas de um futuro totalmente incerto, picado. A mentalidade muda completamente. Vira o aproveite agora, pague depois. Exato. A gente passa a viver a crédito, meio que consumindo o futuro antes dele chegar. Talvez como ele sugere de um jeito forte, porque a gente no fundo desconfia que esse futuro não vai ser tão bom assim. É quase como devorar o futuro para ele não nos ameaçar. É uma metáfora poderosa essa que ele usa, quase canibal. Devorar para neutralizar a ameaça. Falando em ameaças, tem um medo específico que o Bauman explora bastante, que é o da exclusão individual. Certo. Isso mesmo. Ele faz questão de diferenciar isso do medo de uma catástrofe que pega todo mundo junto, que ele chama de síndrome do Titanic. Que aí, bom, tá todo mundo no mesmo barco, literalmente. Exato. Aqui não. É o medo de ser você, especificamente o escolhido para dar errado, para ficar para trás enquanto os outros seguem a vida. E onde ele enxerga isso de forma mais clara na nossa cultura? Olha, ele faz uma análise muito interessante dos reality shows. Tipo Big Brother? Exatamente. Ele trata esses programas como se fossem as novas peças morais da nossa época. O que eles mostram como realidade. É a realidade da exclusão. Na visão dele, sim. A inevitabilidade da exclusão. As pessoas lá dentro estão numa luta desesperada para não serem eliminadas. Ele cita um participante, Craig, que estava em pânico com a eliminação chegando. Para Bauman, isso é um espelho da nossa ansiedade social, profissional. Faz sentido. E a forma como as pessoas são eliminadas. Aí que tá. Ele pega o caso de outra participante, Mary, eliminada por motivos que pareceram meio banais, até arbitrários, e isso reforça a ideia. Não tem regra clara, não tem garantia de mérito. A exclusão parece quase sorte ou azar. Um destino. Quase isso. Uma questão de quem vai para a lata de lixo hoje, como ele coloca de forma bem crua. É uma lógica totalmente diferente das histórias morais antigas, né? Que tinham aquela coisa da virtude recompensada, o pecado punido. Completamente invertida. Nesses programas, a punição, que é a eliminação, é a regra. Sobreviver é que é a exceção. E a conexão entre o que você faz, seu mérito e o que acontece com você é muito tênue, muito frágil. Tem aquele outro programa, o elo mais fraco. Sim. O The Weakest Link. Para Bauman, esse aí é a mensagem pura sem disfarce. A própria ideia é celebrar a eliminação em série. Todos ali são redundantes, menos um. Nossa, é pesado pensar por esse lado. Muito. Bauman chega a usar a expressão ensaios públicos da morte. Uau! A exclusão social vira uma espécie de morte banalizada, do dia a dia. Ele compara com o Admirável Mundo Novo, do Huxley, lembra? Sim, eram dessensibilizadas. Aqui, a dessensibilização viria pela repetição desse espetáculo da exclusão. E isso tem eco na fragilidade dos nossos laços também. Pensa no divórcio, por exemplo. Tão comum hoje. Acaba virando uma espécie de simulacro da viuvez, banalizando a experiência do fim, da perda radical de um relacionamento. E, claro, por baixo de tudo isso, de todos esses medos, tá o medo principal, né? O medo da morte mesmo. Sem dúvida. O medo fundamental. Bauman lembra o que a gente tenta varrer para baixo do tapete. A morte é o desconhecido absoluto. O fim que torna qualquer preparativo meio inútil. Historicamente, a gente tentou lidar com isso de várias formas. Sim, a religião foi uma resposta poderosa. Com a promessa de vida eterna, aquele memento mori, o lembre-se da morte, virava, na verdade, um chamado a viver bem,
para garantir a salvação depois. E as tentativas mais modernas de substituir isso? Para Bauman, são imitações um pouco pálidas, incompletas. Tem a busca pela imortalidade por procuração, sabe? Deixar um legado, ficar famoso. Isso, ser lembrado por grandes feitos científicos, artísticos, nacionais. Mas isso não é garantido, né? É uma chance. E a fama pode virar o contrário, infâmia. Outra estratégia foi buscar imortalidade na forma como se morre. O sacrifício por uma causa maior. A nação, a revolução. Exato. A ideia era, você morre, mas a causa, com K maiúsculo, vive para sempre. Mas Bauman diz que a estratégia principal hoje em dia é outra, né? Tentar meio que tirar a morte do foco. Exatamente. Marginalizar a preocupação com a morte. E ele aponta duas táticas principais para isso, a desconstrução e a banalização. Como funciona essa desconstrução? Ele pega a ideia lá do Freud. É transformar a morte, que é um fato biológico, numa série de causas acidentais específicas que, em tese, a gente pode combater. Doenças, acidentes, até o envelhecimento, que passa a ser visto como uma doença a ser curada. Ah, a medicina moderna entra forte aí. Sempre buscando a causa real da morte, nunca aceitando só causas naturais. Justamente. E o resultado disso é que aquele medo enorme da morte se dissolve, se espalha em 1000 pequenas ansiedades do dia a dia. Com a saúde, a dieta, a segurança, fazer exercício, fica uma preocupação constante. Isso. E a banalização é o que a gente já falou um pouco, é tornar o confronto com o fim uma coisa quase cotidiana. Através da exclusão social, do fim dos relacionamentos, da própria descartabilidade das coisas e pessoas. Exato. Aquilo que era o outro absoluto, a morte, vai ficando familiar. Vira quase um bichinho de estimação incômodo com o qual a gente se acostuma a conviver. E a partir daí ele faz a ligação entre medo e mal, né? Chama de irmãos siameses. Exatamente. O mal para ele é aquilo que desafia a nossa compreensão. O que a gente não consegue explicar, o ininteligível. Ele faz um percurso histórico interessante sobre como a gente tentou dar sentido ao mal. Desde a explicação religiosa tradicional, o sofrimento como punição pelo pecado. E o questionamento disso já no livro de Jó, né? O sofrimento do justo. Perfeito. Aí passa pelo impacto do terremoto de Lisboa, lá em 1755, que abalou muito a fé numa ordem divina boa e justa. E culmina no horror de Auschwitz. E Auschwitz, para Bauman, seguindo a linha da Hannah Arendt, marca o quê? O fracasso dessas tentativas modernas de explicar o mal. Marca o colapso total. O julgamento do Eichmann, aquele burocrata nazista, revelou uma coisa assustadora: a banalidade do mal. Que não eram monstros que fizeram aquilo, mas pessoas comuns. Pessoas comuns, funcionários eficientes, focados em cumprir ordens, em fazer o trabalho direito, sem necessariamente ter a intenção de fazer o mal, como a defesa dele argumentava. A própria lógica da burocracia moderna, com sua divisão de tarefas, sua eficiência, permite o que Bauman chama de adiaforização. Que é tornar as ações moralmente neutras. Tirar a questão do certo ou errado. Isso. O foco é tanto no como fazer a tarefa que ninguém para pensar se é aquilo que está sendo feito é certo ou errado. Separa-se os meios dos fins. E a consequência disso é terrível. Leva a uma crise de confiança geral, imagino. Devastador. Porque se pessoas comuns, seguindo a lógica do sistema, podem cometer atrocidades sem serem más na essência, então, em quem a gente pode confiar? O mal pode estar escondido em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Exato. Bauman cita Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz, dizendo que cada um de nós é capaz, potencialmente, de se tornar um monstro. Essa desconfiança generalizada vai minando os laços entre as pessoas. A gente busca mais conexão, mais rede social, Mas a quantidade não compensa a falta de qualidade, de confiança real. E isso, paradoxalmente, gera ainda mais fragilidade, mais ansiedade. Tem outro ponto que Bauman toca que me parece bem atual: o horror do inadministrável. Sim, essa é uma questão central. A modernidade prometeu controle total, né? Dominar a natureza, organizar a sociedade perfeitamente. Mas agora, como aponta um filósofo que Bauman cita, o Jean-Pierre Dupuy,
A gente encara a possibilidade bem real de se autodestruir com a nossa própria tecnologia, nosso próprio desenvolvimento. O progresso acaba criando mais problemas. Muitas vezes parece que sim. A lógica é consertar os estragos do progresso anterior, num ciclo que ele chama de desvios, detours, que ignora os limites do planeta, os riscos que o próprio sistema gera. E até quando acontece um desastre natural, a gente foca na falha humana. É interessante isso, mesmo num tsunami, como o da Ásia, ou no furacão Katrina, em Nova Orleans, a análise rapidamente vai para a falha de previsão, de gestão, de resposta. A inocência do evento natural some. E a análise do Katrina, que Bauman detalha, mostrou de forma muito cruel como as consequências foram socialmente construídas. Pela desigualdade, né? Exatamente. Raça e classe determinaram quem sofreu mais, quem ficou isolado, quem demorou mais para receber ajuda. Aquela fala do reverendo Butz é muito forte. As pessoas afetadas eram em grande parte pobres, pessoas negras e pobres. Os dados confirmam. Até a chance de viver mais tempo hoje é desigual. Sim, a longevidade virou seletiva, como outro autor citado aponta. E toda essa vulnerabilidade, essa falta de controle, nos leva ao cenário do terror global, imagino? Chegamos lá. Bauman fala muito em globalização negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o capital, o crime organizado, as armas, o próprio terrorismo, a informação, tudo isso flui globalmente sem fronteiras. Mas as instituições que poderiam controlar isso? Essas continuam locais ou nacionais. A política, as leis, a ética não acompanharam a globalização dos problemas. Há um déficit de controle global. Então a sociedade aberta, que era um ideal, vira, na verdade, sinônimo de vulnerabilidade. Exatamente. Uma vulnerabilidade universal. Ninguém está seguro em lugar nenhum. É aquela sensação que o Milan Kundera descreveu. Não há para onde fugir. E o terrorismo atual explora justamente isso. Em cheio. Não é um risco que você calcula, faz um seguro, como um acidente de carro. É um perigo diferente, imprevisível, difuso, com um potencial de estrago que parece ilimitado. Nossas ações têm consequências globais, mas a nossa cabeça, nossa moral, nossa política ainda são muito locais. É a tal defasagem moral que o filósofo Hans Jonas falava. E como a gente responsabiliza alguém por consequências globais que talvez nem fossem a intenção original? Nossas leis não estão preparadas para isso. É um desafio enorme. E nesse cenário, a resposta da guerra ao terrorismo, como foi feita, parece, bem, na análise do Bauman, bastante problemática. Ineficaz ou pior? As duas coisas. Estratégias militares normais não funcionam bem contra redes que não têm um centro, contra ideologias que se espalham, o tal al-qaidismo, contra gente que não representa um Estado. E pior, muitas vezes a própria violência militar acaba criando mais ressentimento, mais gente disposta a entrar para esses grupos, mais instabilidade. O Iraque é um exemplo disso que ele cita. Sim, ele menciona como os ataques aumentaram depois da invasão. E cita um general iraquiano dizendo algo como: qualquer maluco com uma arma pode causar uma catástrofe. Mostra a dificuldade de controlar isso. E tem também a questão da religião entrando na política, né? Sim, ele analisa esse fenômeno, que chama de religiosização da política, pegando o termo do Mark Juergensmeyer. E ele frisa, não é só no Islã. Líderes em várias partes do mundo, ele dá exemplos americanos da época, como Bush e Ashcroft, começam a usar uma linguagem muito forte de batalha final entre o bem e o mal absolutos. E por que isso atrai as pessoas? Porque oferece uma sensação de certeza, de clareza, num mundo que parece muito confuso, caótico, ameaçador. Isso acaba atraindo especialmente quem se sente deixado de lado, frustrado. As queixas sociais dessas pessoas são como que traduzidas para essa linguagem religiosa, de nós contra eles. Entendi. E para a gente amarrar tudo isso, como esse medo todo, essa insegurança, é usada politicamente? Bom, o Bauman argumenta que existe uma dinâmica perversa aí. À medida que o Estado diminui sua responsabilidade em garantir a segurança existencial das pessoas... Tipo emprego, saúde, aposentadoria... passando essa bola para um indivíduo resolver sozinho. Exatamente como o Robert Castell descreveu. Sobra para o Estado uma função que ele pode exercer de forma bem visível.
a proteção física. Mais polícia na rua, mais câmera, mais controle de fronteira. Isso. E a nossa insegurança crônica, com o futuro, aquele medo da classe média de perder o que conquistou, que o Richard Hort falou cria a demanda perfeita para isso. O Estado foca na segurança física, muitas vezes até exagerando ameaças como o terrorismo, para justificar mais controle, mais vigilância. E vira um ciclo que se alimenta, né? Um ciclo vicioso terrível. Mais medo gera mais pedido por proteção, que dá mais poder de controle para o Estado, que por sua vez reforça a sensação de que o perigo está em toda parte. E as soluções que a gente busca no individual, trancar a porta, fazer dieta, seguro de saúde, condomínio fechado, não resolvem a raiz do problema, que é social, é global. Trancar a porta não resolve a desigualdade ou o terrorismo internacional. A globalização dos problemas exige, para Bauman, soluções também globais. Não tem saída fácil. Teria que ser algo na linha de reconstruir a solidariedade, buscar um equilíbrio diferente entre liberdade e segurança, mas uma escala planetária. Ele ainda acredita na crítica social, então? Em apontar esses problemas. Sim, ele insiste nisso. E não deixar morrer a esperança, a possibilidade de um mundo diferente, mesmo que pareça difícil. Ufa, realmente uma análise bem profunda e, de certa forma, até um pouco sombria, mas que ajuda a gente a entender muito dessa ansiedade que parece estar no ar, né? Percorremos aqui as ideias do Zygmunt Bauman sobre o medo líquido. Essa sensação que não tem forma definida, que está ligada à incerteza de tudo, à exclusão, à globalização, ao jeito que a gente vive hoje. E o Bauman nos deixa com a provocação no final das contas, né? Ele sugere que talvez a única maneira de lidar com esse medo sem ficar paralisado seja justamente tentar entendê-lo, entender as raízes sociais, políticas, até existenciais dele. E aí a pergunta que fica martelando é, a gente entende um pouco melhor. E agora? Que tipo de resposta individual, mas talvez principalmente que tipo de resposta coletiva a gente consegue construir num mundo tão cheio dessas ansiedades líquidas, flutuantes? Fica aí pra gente pensar. Com certeza fica. Agradecemos muito a companhia de todos nessa nossa exploração sobre o medo líquido de Bauman. Esperamos que tenha sido útil, que tenha provocado algumas reflexões importantes. Até a próxima! História e filosofia em podcast. Ideias que atravessam o tempo.